Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 509. Eu sou Rafael Arinelli e hoje tenho aqui comigo a roteirista, pesquisadora sobre negritude, mulheres e horror no audiovisual, a apresentadora do canal Carissa Vieira, a própria Carissa Vieira. Oiê! E aí, Cá, você é fã de filmes mudos, Cá? Ai, eu sou fã de clássicos em geral, assim. Quer dizer, não todos os clássicos, obviamente, mas eu adoro ver filmes mais antigos, assim. Então, eu tô muito empolgada pra falar sobre esse filme. Ah, que demais, que demais. Filme antigo sempre tem aquela coisinha, assim, que ensina alguma coisa pra gente, né? Na atualidade, isso que é mais louco. E hoje temos aqui também o bacharel em cinema e audiovisual, cineasta, crítico de cinema e roteirista, apresentador e criador de conteúdo no canal de YouTube, né? Fiz Cinema, o grande Diego Quaglia. E aí, gente, prazer estar aqui, prazer estrear, né, nessa temporada do Cinemação, né, é um grande prazer estar aqui. Que bom, Diogão. E você, Diegão, adora assistir um preto e branco de vez em quando? Sim, sou muito fã de preto e branco, né, eu acho que o cinema mudo, né, o preto e branco, ele dá possibilidades, né, de exploração visual, né, e de cinema, e muitos filmes hoje em dia, né, não dão, né, assim, porque essa coisa de não ter que você não poder usar texto na cena, né, para você criar a narrativa, né, eles vão encontrando outras formas de expressar, né, o que a história tá te dizendo, assim, e também você pode simplesmente experimentar muito dentro dessa linguagem. Então é uma linguagem que muito me interessa desde sempre. Assim. Que demais. Vai ser muito bom conversar com vocês aí sobre esse filme. E temos aqui a volta, né, a jornalista, crítica de cinema pelo Abracine, lá no Cine 7, podcaster no Sábado Sem Legenda, junto com o Diego, que tá aqui com a gente. Crossover, exatamente, crossover. A votante do Globo de Ouro, tem que sempre ressaltar isso, porque é international, menina international. Temos aqui Camila Henriques. Oi, gente, muito bom estar aqui com amigos, né, e tá voltando já voltei agora em pouco tempo, né, uma semana a gente fala de Guardiões da Galáxia, outra a gente fala de Chaplin, enfim, né. É verdade. Quando você coloca, Cami, lá no seu Twitter que você é crítica de cinema, daí você tá aberto agora pra falar sobre qualquer coisa. É, o que vier, né? Filme bom, assim, né? Tem filme ruim que a gente fala também, né? Mas filme bom é filme bom, né? Com certeza. É verdade. É isso, meus amigos. Bom, chegamos aqui, né, para falar novamente sobre um clássico aqui no Cinemação. A gente falou recentemente aí de um clássico e agora a gente vai falar sobre outro. Dessa vez nós vamos entrar no mundo daqueles que são amantes de cinema, daqueles filmes que, sabe, tem que estar na sua lista para você ver, que é justamente Tempos Modernos, né? Filme de 1936 do Charles Chaplin, um filme de comédia dramática ali e tal, que aborda, né, as consequências da Revolução Industrial e o impacto da modernização na sociedade. Enfim, tem muita coisa para falar. E além disso, né, é o filme que marcou a última aparição do Charles Chaplin como o personagem vagabundo, que foi um personagem ícone da carreira dele ali. Lógico que depois ele fez outras coisas, mas ele abandonou esse icônico personagem justamente depois de Tempos Modernos, e a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui. E é por isso, né, que você que tá aí, que acompanha o Cinemação, sabe que a gente vai falar tudo sobre o filme, então vai ter spoiler, não tem jeito, mas é um filme de 1936, né, gente? Então, acho que tudo bem, né, spoiler, acho que deu tempo, né, das pessoas assistirem, né? Não, é falar por 90 anos quase, né, assim... 87 aninhos, cara. Teve tempo, né? Imagina, gente, um spoiler desse, assim, depois de 87 anos, já deu, né? Já deu. Porque, Já né, expirou. Já expirou faz tempo. Não, mas veja, as pessoas reclamam de spoiler, mas no dia que passa um episódio de série, por exemplo, você tem spoiler no Twitter. Então, não assim... É? Ai, gente, desculpa, eu me empolguei muito ontem com o Succession. Você como é, cara? Tá se entregando. Eu nem tava falando de você, amiga. Mas... Não, teve gente pior. Eu fui pior que a Camila, assim, com certeza. É isso. Muito bem, gente. Vamos então bater esse papo sobre tempos modernos, mas no segundo ato desse podcast. Vamos lá.
stalling. Get back to work. Go on. Chegava aos cinemas no dia 25 de fevereiro de 1936 o filme Tempos Modernos, dirigido, escrito, estrelado e com trilha sonora de Charles Chaplin. O filme ainda contou com a atuação de Paulette Goddard, Henry Bergman, Ernest Garcia, Heine Conklin, entre outros. Entre esses nomes, a Paulette Goddard foi quem mais se destacou, né, na carreira pós-Tempos Modernos. Aí. Ela, inclusive, fez outros filmes, né? Ela fez, por exemplo, depois de Tempos Modernos, ela fez Escola Dramática, de 1938, fez O Grande Ditador também, ela fazia a personagem Ana, que é de 1940, né? Mas fez também Legiões de Heróis, A Verdade Nua e Crua, A Porta de Ouro, enfim, filmes muito clássicos aí. Ela trabalhou até 1972, né? Porque daí ela começou a fazer séries de TV e tudo mais. Enfim, teve uma carreira longa e já é falecida, né? Faleceu em 1990. O filme foi feito com $1,5 milhão de dólares, né? E teve a edição do próprio Chaplin, mas ele também contou com um parceiro dele, que era o Willard Nichol, que é um cara que fez vários outros filmes do Chaplin, incluindo, né, O Grande Ditador também, enfim, trabalhou com vários filmes do Charles Chaplin. E também é interessante da gente destacar aqui a parte de efeitos visuais, afinal de contas esse filme aqui tem umas brincadeiras visuais, e quem foi responsável por isso foi o Bud Thackeray. O Bud é um cara que também tem uma carreira gigantesca, trabalhou até 1977, trabalhando na parte de efeitos visuais, mas ele também trabalhou como diretor de fotografia, né? Mas enfim, o cara fez muita coisa, principalmente ali na década de 1950, 1960, ele fez muita coisa para série de TV, e o começo da carreira dele foi justamente trabalhando com cinema, né? Então ele começou trabalhando com vários filmes e daí ele migrou para TV para depois voltar para filmes e terminar sua carreira na TV novamente. Enfim, é um cara que se destacou bastante na área de direção de fotografia, mas aqui ele fez a parte de efeitos visuais, ajudando a construir todas aquelas engrenagens e tudo mais. Em Tempos Modernos, né, a gente tem aqui uma história interessante sobre um operário de uma linha de montagem que acaba testando máquinas e arrumando muitas máquinas ali, só que isso acaba levando ele a uma loucura, ele tem um surto ali e acaba sendo internado e preso, né? E aí, após esse período aí num sanatório, ele fica curado dessa crise nervosa que ele teve, mas ele tá desempregado. E ele tá desempregado em plena Grande Depressão, né? Ou seja, um dos piores momentos, assim. E ele acaba deixando o hospital e tenta começar essa vida nova, mas aí ele acaba entrando aí numa crise generalizada, justamente por movimentos operários lutando por direitos e tudo mais, e aí ele acaba sendo preso como um agitador comunista, assim. E aí ele vai para cadeia e simultaneamente a isso a gente conhece uma jovem que acaba roubando comidas e tal para tentar salvar suas irmãs que estão famintas. Essa jovem acaba perdendo o pai e a mãe, então ela tem que sustentar essas irmãs, e aí essa história desses dois acabam se cruzando, a do operário com essa jovem que está tentando lutar pela vida dela. Tempos Modernos, né, foi o primeiro filme em que o Charles Chaplin ele usou o som sincronizado, né? Então a gente tem ali momentos onde ele coloca o som tipo no rádio, né? Ele usa os sons dessa maneira, e aí a gente ainda tem uma cena muito emblemática do próprio Vagabundo cantando, né? Que era uma coisa quase que inimaginável, assim, ver o Vagabundo abrir a boca e sair uma voz ali, né? Então isso é muito louco de se ver. Mas tudo isso foi de uma forma muito limitada, né? Porque a obra ela mantém a predominância nesse estilo mudo, que é um estilo característico justamente dos filmes anteriores do Chaplin. Mas
até para além desse lance da canção, o filme ele vai abordando temas interessantes, né, sobre industrialização, sobre a Grande Depressão, né, que ali na década de 1930 o mundo acabou enfrentando alguns efeitos devastadores, né, da Grande Depressão, que foi uma crise global que começou em 29 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e essa crise ela resultou justamente nesse desemprego em massa, falência das empresas e uma queda acentuada na produção industrial. E aí o filme ele mergulha nisso, né? Ele vai mostrar um pouco sobre isso, fala muito, né? O Chaplin tinha essa coisa também de mostrar muito a humanização e tal, então é um filme muito rico, as piadas são muito ricas, né? São piadas ácidas, aquele timing cômico muito característico do Chaplin e tal. Enfim, é um filme muito icônico, assim, né? Muito irônico também. E eu acho que ele já começa dessa forma, né? Ele não dá nem muito tempo da gente ir sentindo a ironia, tipo, ele já começa com imagens de ovelhas e aí ele corta e mostra, tipo, os trabalhadores entrando na fábrica, assim. Então ele faz, tipo, um paralelo direto ali. E aí eu queria já começar por aí, assim. Vocês gostam desse tom irônico? Já o filme já começa com essa coisa, sabe, irônica, ele já vai colocando esse tom ácido logo nos primeiros instantes, assim. Vocês já gostam disso nesse filme? Então, é que eu, pessoalmente, amo muito, porque assim, é um filme que é o meu favorito do Chaplin, pessoalmente, assim, sabe? É um dos favoritos da minha vida, esse filme, assim. Eu realmente tenho uma relação muito afetiva com ele, assim. Porque eu vi ele na escola, acho que isso aconteceu com muita gente, né? Sim, eu também. Desse filme passar na escola e eu fiquei fascinado com o filme, assim. E desde então, eu amo a maioria dos filmes do Chaplin, acho um dos grandes diretores do cinema e tal. Mas esse é o filme que mais tem um afeto por ele. Eu fiquei surpreso, né? Porque a gente vê o filme até hoje e eu rio até hoje com ele muito, sabe? Assim, desse humor do filme que eu acho que é muito bem balanceado, porque tanto ele tem uma coisa muito de acidez, ironia, de como ele observa todo aquele funcionamento da fábrica, esse paralelismo, né, entre os trabalhadores e os animais, sabe, assim, essa coisa dos trabalhadores serem só parte daquele grande maquinário, uma coisa toda regada e mecanizada mesmo, sabe, o comportamento mecanizado de cada um deles, sabe, que é o que acaba meio que até enlouquecendo o Carlitos, né, mas ao mesmo tempo é um humor muito físico, né, assim, o jeito que o Chaplin, ele se move, que ele trabalha, que ele anda, sabe, os pequenos gestos, as expressões dele são muito engraçadas, sabe, então ele consegue, eu acho que misturar muito bem esse humor que é muito físico, que é muito ácido, que tem essa coisa de cartoon, mas é muito essa coisa, até uma coisa muito ingênua, sabe? Uhum. Essa coisa muito, muito simples, assim, e simples no bom sentido, sabe? De como você consegue construir essa simplicidade de ser um humor muito direto, sabe? E é engraçado porque o Chaplin, ele filmou esse filme em 24 quadros por segundo, sabe? Então esse humor pastelão do filme, ele tem um tom muito frenético, né? Por causa dessa filmagem de 24 quadros por segundo que só deixa as coisas muito rápidas. Então é um filme que o humor físico, por essa agilidade, pela forma que ele vai trabalhando nas engrenagens, né? Tem aquela chave de fenda, né? Que ele vai usando, tal, que isso é muito para o humor. Acho que torna as coisas ainda mais engraçadas nesse sentido. Eu também vi o filme na escola e eu só queria pontuar isso porque eu vi o filme na aula de ensino religioso. Eu estava em colégio de freira e, gente, meu professor... assim, religioso? Não. O meu professor, assim, ele passava, assim, desde isso, ele passou Selena, ele passou Lado a Lado, ele passava de tudo, assim, Joana Dark do Luc Besson, assim. Aleatoriamente, né? Mas eu lembro que a gente gostava muito de ver Chaplin, assim, é claro que, sei lá, 11, 12 anos a gente não tinha a percepção, né, de entender até mesmo, talvez, né, uma aula de ensino religioso, assim, talvez era muito mais pela comédia do que pela mensagem com ali, certeza. Né? Também é por isso que muita gente lembra do Chaplin também, né? Não lembra tanto das críticas sociais que ele fazia e das provocações que ele fazia, assim, meio a uma indústria cinematográfica, assim, que depois o expulsou, né? Ele foi exilado depois, né? Dos Estados Unidos, porque ele era comunista, né? Então tinha toda essa questão da caça aos comunistas, do macartismo. Então ele foi uma figura que estava sempre na disrupção
produção, né? Ele criou lá, ele participou da United Artists, né? Que foi aquele estúdio, né? Que era formado por artistas, né? Da época, Mary Pickford e tal. Então, eu acho que esse filme é muito reflexo desse pensamento dele, né, e da forma como ele queria criticar usando os próprios recursos do cinema, né, e aí ele faz a gente rir, mas eu também acho esse filme muito melancólico. Sim. Ele termina com um tom otimista, mas ele é muito melancólico, principalmente pela personagem da Paulette Goddard, que é uma gamine, né, que é aquela definição francesa, né, que é uma jovem frágil, né? O Chaplin adorava esse a mina cega. Eu não sei se dá pra dizer que é uma Maniac Pixie Dream Girl, a Gamine, assim, não sei. Talvez seja nossa origem disso, né? Quem sabe? Porque ela flerta, a Manic Pixie Dream Girl, ela flerta muito com esse tipo de personagem. É, só assim que é passada pros tempos atuais mesmo, ela é um pouco... A Manic Pixie Dream Girl, ela vai trazer muito a coisa da atualidade. Sim, da modernidade. E eu acho que até a coisa da própria... É porque vai soar meio bizarro dizer isso, mas assim, a própria sexualidade da mulher nos filmes de hoje, isso é mais usado de forma mais clara e mais óbvia, né? Mas eu acho que, sabe a história... um andou para que a outra pudesse correr, dito isso, sim. É um tropo questionável da Manic Pixie Dream Girl, então. Mas o Chaplin amava isso, né? Tanto é que existem muitas personagens, tipo a cega no Luz de Ribalta, né? Que é parecida e tal. Eu gostava desse tipo. E eu gostava muito dessa parada de você misturar um tom bem sentimentalista, né? Assim, bem melodramático, assim, com esse tom de comédia. Penso muito no Garoto, assim, que é super triste. Mas aí eu assim, fico arrasada toda vez que eu assisto. Nossa, assim, é muito... Você lembra daquela cena que ele fica gritando e tal, né? Que a gente não ouve o grito, obviamente, mas assim, é muito incrível como a gente ouve mesmo sem ouvir, né? Assim, a cena final do Luz da Cidade, né? Que eu inclusive falei Luz da Ribalta, a cega da Luz da Cidade. São dois, o Luz da Ribalta já é o depois dele. Exatamente. Esse lance que você falou, Cami, só pra não perder esse fiozinho que você puxou da Gaminha, eu achei interessante porque no começo, logo no comecinho do filme, quando vai apresentando ali o letreiro, né, inicial, ele coloca, tipo, o personagem dele como a factory worker, né, tipo, um trabalhador de fábrica, então ele nem se intitula, né, nem traz o personagem, tipo, do vagabundo, o Carlito, nada. E o da Pauline Goddard, ele coloca como a Gamin, que é justamente para deixar claro, né, para as pessoas essa ideia de uma personagem que tem um comportamento mais travesso, brincalhão, ela é esperta, né, nesse sentido mais, como que eu poderia dizer, associado a uma atitude mais jovial, divertida, seria por aí, é bem né? intrépida, né? Assim, e é a personagem que ele, de certa forma, salva, né, assim, né? Ela tá numa situação frágil e, é claro, ela representa também, né, todo esse... Depois ele precisa voltar, né, o mercado de trabalho, digamos assim, né, e ela tá sempre ali representando esses novos capítulos dele que são mecânicos, tanto quanto o trabalho que ele faz no início e depois no fim, né, antes dele ir pra aquele salão lá, né. Ela já começa bem nesse lado social, né, nessa coisa, tipo assim, que ela vai roubar o pão, né, porque a família tá passando fome, tudo isso, é uma menina pobre, que não tem assistência, sabe? Então já tem muito esse lado social, né, dessa história paralela, né, assim, que tá coadjuvando a história do Carlitos, né, até as duas se entrelaçarem nessa jornada que são pequenos curtas-metragens que vão se somando cada um deles e se intercalando, sabe? Dele na fábrica primeiro, aí ele acabando naquele manicômio e depois tentando se colocar no mercado de trabalho de novo na Grande Depressão, tal, assim. E o comunismo. É muito incrível que ele também se apresenta já, ele mostra protestos, né, de sindicatos, né, assim, então ele já é um personagem, mesmo às vezes não querendo estar nesse contexto, ele é disruptivo ali, né, então é interessante. Comunista e por isso vai pra cadeia, né, cara? É muito, né, assim... A autobiografia do próprio Chaplin, né, assim. Assim, ele tava meio que prevendo o futuro que iria acontecer com muita gente ali da indústria, né? Dali a pouco tempo, né? Eu gosto de uma coisa no filme, é que assim, a gente tá falando de pontos específicos, mas tem muito a ver com a pergunta inicial do Rafa, é que apesar de ser um filme
que, ok, ele mescla essa coisa, né, de ser... ele é muito engraçado, como disse Diego, mas ele traz essa melancolia e, inclusive, assim, o filme termina com Smile, que é uma música do Chaplin, e que é uma música que, assim... é absurdamente triste. Nossa, total. Sabe? É uma música que não tinha letra, né? Ela ganhou letra depois, mas a letra é muito triste, assim. Mas é muito triste. Mas eu acho que ele coloca todas essas coisas, eu acho muito inteligente como ele coloca vários estilos dentro do filme, tudo bem, é um filme de comédia, mas ele tem vários estilos, só que é essencialmente, sabe, uma crítica social, e eu acho que o paralelo da cena dos porcos no corredor e logo em seguida, sabe, eles presos ali dentro daquele corredor, e logo em seguida a gente ter os trabalhadores entrando naqueles corredores, assim, diz muito sobre o que é o filme, porque, é uma comédia, mas é uma comédia extremamente crítica, e até os elementos da comédia pastelão, eles vêm com elementos críticos, sabe? As relações de trabalho, ele surtando ali e o tempo todo repetindo, né? Porque os movimentos repetitivos levam ele a se tornar uma pessoa que não sabe mais não fazer aqueles movimentos repetitivos. As relações entre as pessoas que estão na fábrica e os seus chefes, a maneira, inclusive, como levam uma máquina para ser testada, e ele é simplesmente uma cobaia. E é uma máquina para que eles não gastem tempo nem dinheiro almoçando, né? É a mecanização de todo o processo e a padronização do trabalhador, sabe? É você colocar todos numa caixinha que são todos robôs, né? Assim. É aquele negócio que de vez em quando você vê no Twitter alguém falando, porque 15 minutos é o suficiente para alguém almoçar, né? Como se só o deslocamento, né? Assim, né? Só esperar a comida esquentar, enfim, fila, várias coisas, assim, você gasta muito mais do que 15 minutos, né? Esse sonho de transformar todo trabalhador num grande chat GPT, né? Assim, exato. Uma grande inteligência artificial, né? Fazer tudo assim, né? If you are suffering from gastritis, don't forget to try. Mas eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo ele capta a época que ele tá, essa coisa da grande depressão. Dizem, inclusive, que surgiu de uma conversa do Chaplin com Gandhi, né? Assim, depois do Chaplin fazer o uso da cidade, ele conversou com Gandhi sobre a tecnologia moderna, sobre as dúvidas que eles tinham sobre a tecnologia moderna, né? E o Chaplin estava refletindo muito sobre a grande depressão, o momento que o país vivia. A vida inteira ele passou por isso de ser perseguido, por ser suspeito de comunismo e por ter essa simpatia ao comunismo e ser comunista, mas não poder revelar isso, né? Ele era imigrante, né? Acho que para início de conversa também tem isso, né? Exatamente. Isso acontece desde que... Ele fez um filme na década de 10 que chama O Imigrante, que é aquele chuta a bunda de um policial, né? Sim. Desde aí do problema, né? Na parada que ele já começou a ser investigado, ele sempre teve relações com comunistas e sempre teve relações com a União Soviética, né? E aí, inclusive, tem uma curiosidade que o George Orwell, o autor lá do... Qual que é o nome do livro, gente? 1984? E o Revolução dos Bichos. Exatamente. Ele era informante, né? Da inteligência britânica, né? E ele denunciou o Chaplin como um comunista secreto, que ele tinha relações com a União Soviética na época, né? E o Tempos Modernos, ele já foi interpretado na época como um comunista, até que ele foi banido na Alemanha nazista e foi banido na Itália do Mussolini também, o filme. Sim. Fico pensando aí que depois ele faz o Grande Ditador, né? Assim, o seguinte dele, né? Que é quase o grito de liberdade. Aqui a gente vê um ensaio dele, né? Quase com esse uso do som. E aí, em meio a tudo isso que estava rolando, a modernização do cinema, o início, né, do cinema falado e tal, quando ele faz o Grande Ditador, a gente vê
assim, justamente o desabafo dele, né, em relação a tudo isso. Porque é interessante a gente pensar nesse contexto histórico, porque quando a gente está falando dessa Grande Depressão ali e tal, no ambiente político, né, assim, essa era um dos problemas que estavam acontecendo. A gente estava tendo a ascensão do fascismo, né, a gente tinha já esses países como a Alemanha, Itália, Espanha, já, né, flertando muito forte com isso. O Hitler já estava no poder, né, na Alemanha, o Mussolini na Itália, e aí isso já tá ali beirando, né, assim, explosão disso, para que, inclusive, já tinha essa ameaça a uma nova guerra que poderia surgir em âmbito mundial e tudo mais. Mas tem uma coisa só que vocês estavam falando antes que eu acho interessante, que é o seguinte: quando a gente para pensar nesse lance da mecanização e da desumanização, né, do trabalhador. Essa cena que a Carissa lembrou muito bem, deles não podem nem parar pra comer, né? O cara cria uma máquina, e essa cena da máquina é sensacional no filme. Mas o que eu acho engraçado, e aí que eu acho que tá a genialidade do Chaplin no começo da cena, dele colocar aquele monte de ovelha entrando, assim, caminhando juntas, corta e mostra isso. É justamente essa perversidade que era esse trabalho, porque, assim, apesar de tudo, apesar do cara ter tido uma crise nervosa no trabalho, dele ter uma síndrome ali, né, de repetição com o movimento, de usarem ele como cobaia de um negócio que ele não poderia nem parar pra comer. Apesar de tudo isso, ele precisa do trabalho, entendeu? Tipo, ele quando ele vê que as fábricas abriram novamente, que pode trabalhar lá, ele já sai correndo em direção às fábricas, porque, preciso do emprego. Então, essa coisa é muito perversa, né? A maneira como isso é construída. E eu acho que ele deixa isso de uma forma indireta pra gente, porque quando ele mostra esse lance das ovelhas e tal, a primeira cena que a gente tem é o dono da fábrica sentado montando o seu quebra-cabeça. O cara abre lá o computador lá dele só pra falar, viu? Aumenta aí a velocidade da produção tal. O cara para fumar, ele aparece no telão falando, o que você tá fazendo aí? Volta a fumar, não sei o quê. Então ele já traz embutido essa crítica que não é só a questão do trabalho, né? Não é só a questão do, o cara tem que trabalhar e tal. É justamente a condição de trabalho que essas pessoas eram colocadas. E aí que eu acho que mora essa genialidade dele, porque ele faz a crítica nas duas mãos, né? No sentido de humanizar o trabalhador, mas no sentido também de que tipo de qualidade de trabalho a gente tá dando para essas pessoas. Eu acho muito interessante a gente pensar em como, apesar de ser um filme que tem quase 90 anos, né? Como isso, a gente consegue perceber essas relações hoje em dia, sabe? E como a gente tem uma relação tão doentia com o trabalho atualmente. Sim. Sabe? Como as pessoas estão adoecidas por conta do capitalismo. E, ao mesmo tempo, a gente também tem... É bizarro pensar nisso, mas... a gente tem a cena dele no protesto, um protesto que ele não estava fazendo parte, mas ele acaba aparecendo como se fosse o líder do protesto. Uma cena maravilhosa, eu acho. Né? E aí a gente olha para hoje em dia e vê que, assim, hoje em dia a gente ainda vê protestos e pessoas pedindo por uma situação, né, de trabalho melhor, justa, mais humana. Às vezes é uma coisa básica, sabe? Exato, tem plano de saúde, assim, sabe? O justo, né? O justo. Mas é engraçado isso, porque o filme realmente, ele tem muito disso, né? Eu acho que o Chaplin, como os melhores diretores políticos, digamos assim, sabe? Que tocam em temas, que explicitam, que tocam em temas políticos, porque todos os filmes acabam tocando isso de alguma forma, né? Na primeira ou na segunda camada, né? Mas os que explicitam isso, né? Ele coloca isso de uma forma muito orgânica, né? Do filme, sim, né? Isso tá sempre fazendo parte dos elementos do filme como cinema e de como ele desenvolve a narrativa, né? Por exemplo, a gente se importa com essas temáticas sociais e com essas temáticas políticas, porque, primeiramente, a gente se importa com o personagem do Chaplin, o Carlitos, como personagem e dessa relação dele com a Paulette Goddard, né? Assim, a gente ri das piadas e entende o subtexto social das piadas, primeiramente, pela forma que essas piadas são construídas, assim, sabe? A mesma coisa o drama, a mesma coisa a melancolia. Uma coisa que me impressionou muito no filme, revendo, é a direção de arte do filme, né? Aqueles cenários que são cheios de
detalhes e muito bem caracterizados e sempre filmados em planos abertos, assim, nos interiores e nos exteriores. Até a gente chegar na cena final, que é incrível, né? Que é a despedida do Carlitos, né? Que é uma coisa lindíssima. Gente, aquela cena é lindíssima. Ele embora que é aquele plano aberto, deles andando, sendo acompanhados de costas pela câmera, só as sombras, eles desaparecendo até o horizonte, ficando cada vez mais à distância. É como se fosse o fim de uma era também. Fim de uma era. Vocês falaram do fim do cinema mudo, né? Assim, e esse filme já é feito na época do cinema falado, e é até um ato de rebeldia do Chaplin seguir usando, né, os códigos do cinema mudo, apesar de ter cenas com som e tal. Apesar de ele tem som, né? Mas apesar de tem momentos falados e tal, ele vai a filme, né, aumentando isso, mas ainda é muito rebelde ele, como o maior astro da época, um dos maiores astros da época, seguir no que ele acreditava, né, no que tinha feito ele ser quem ele era, né. Inclusive, ele até chegou a escrever o roteiro com diálogos, tal, assim, tipo, nas falas dos personagens, só que ele desistiu. E aí decidiu fazer o filme desse jeito, sabe? Com o som vindo só com o som de falas, vindo só de gravações, em momentos específicos, como quando o vagabundo canta, assim, sabe? Sim. Que o vagabundo cantar também é um desses atos de despedida dele, né? Assim, né? Ele fazer algo que a gente vê pela primeira vez ele fazendo, né? Ele cantando, sabe? Assim. Não, e essa cena do horizonte, é isso, é a nossa despedida do Carlitos, né? A nossa despedida do vagabundo, é o adeus, é a última vez que a gente vê ele ali mesmo, assim, dessa forma. Então, é uma despedida majestosa mesmo, assim, você olha aquilo ali e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa isso. E é muito doce como o Chaplin consegue capturar bem as emoções humanas, né? Pelo gesto, né? Tipo, os sorrisos, né? Acho que o jeito que ele filma o sorriso, sabe? Tanto dele próprio, quanto o sorriso da Paula Godard. A Paula Godard é maravilhosa, né? Ela tá em câmera, você não consegue olhar pro lado, né? Porque ela tem um espírito, sabe? Assim, além de ser, assim, ela era a esposa dele, né? Então, presume-se que ele era apaixonado por ela, né? E ele filma ela com paixão, né? Com amor mesmo, assim, né? Assim, realmente é uma personagem que você vê que existe um fascínio do cineasta pela figura dela mesmo, assim, sabe? De como ela tá colocada em câmera, sabe? Assim, é uma coisa muito bonita. A relação dos dois é muito bonita, né? Acho que o Chaplin tem isso, ele nunca perde as relações humanas, né? Inclusive, acho que o filme é muito sobre isso, né? É sobre como dentro desse capitalismo que é tão nefasto, as relações humanas, sei lá, tentam encontrar o seu lugar e tenta sobreviver, sabe? Assim, achar a humanidade, né? E tenta seguir o horizonte, sabe? Seguir pro horizonte, que talvez exista alguma esperança ou não, mas a gente vai tentar. Eu fico imaginando uma figura dessa ouvindo hoje em dia que tem gente que acredita que a Terra é plana, sabe assim? Nossa. Que a Terra é plana, que comunismo e nazismo são a mesma coisa, né? Exato. Imagina o desgosto que esse homem ia sentir de ver que depois de tanto tempo a gente ainda tá tendo discussões que tinha há 87 anos atrás, sabe? Ia deixar ele muito triste, eu acho, muito decepcionado com a humanidade. Exato. Não mudou em nada, né? Assim, só mudaram as tecnologias e a forma como a gente lida com os problemas, mas as situações, sua essência são as mesmas, né? Sem dúvida. E vocês sabem, não sei, mas fazendo um paralelo aqui, até a gente teve recentemente na Netflix, né? Quando saiu aquele novo filme do Martin Scorsese, o irlandês, muita gente ficou falando assim, caraca, o Scorsese fez um filme de quase 3 horas e não sei o que, puta filme longo e tal. E aí tinha essa coisa, né, de mas o cara tá fazendo, assim, era quase que uma coisa contraventora, assim, né, ele tá fazendo um filme longo numa plataforma de streaming que as pessoas podem, inclusive, pausar o filme, não sei o que, então teve toda uma discussão também sobre o consumo do cinema naquela época. E aí aqui eu vejo isso, que essa galera que é muito visionária, tipo Chaplin, Scorsese e tal, que são, sabe, nomes pesados no cinema, eles têm muito disso, né? Porque aqui, até como a Cami falou, tipo, a gente já tinha o cinema falado. E aí ele lança um filme mudo, meio que pra ser essa voz, né, na ironia, uma voz destoante do mercado mesmo, pra reafirmar a posição dele e tal. E ele fez isso, né? Porque ele, tipo, o roteiro mesmo de Tempos Modernos, ele era mais longo do que o filme tinha e tal. E aí o Chaplin fez várias edições, cortes e tal, porque ele queria reduzir, queria manter o filme mais ou menos ali com 1h30 e tal. Então tudo isso, tipo, tudo que ele queria fazer pra reforçar a visão dele de cinema,
cinema, ele fez. E eu acho isso muito importante da gente observar, porque é isso, você vê o detalhe na montagem e tudo mais pro cineasta, mas a mensagem também muito forte, né? Porque essas cenas que a gente tá falando, se você pegar os primeiros filmes do Carlitos, assim, a evolução de produção é absurda, assim, a quantidade de gente em tela. Ele tem essa cena que vocês bem lembraram dele pegando a bandeira e virando um líder ali da manifestação. Cara, tem uma galera junto dele que é inacreditável, assim, tipo, como ele conseguiu, né, ir evoluindo a produção dele sem perder a essência, sabe? Sim, nunca perdeu a essência, perfeito, nunca perdeu. Você pega os curtas, dos primeiros curtas dele até os últimos filmes dele, assim, os últimos filmes famosos dele e tal, você pode ver que o escopo de produção cresceu, né, que o nome dele como cineasta ficou mais prestigiado, né, ele era um principal cineasta da época dele, né. E não era praticamente nada premiado, né? Assim. Nada premiado. É um desses caras que foi absurdamente ignorado, né? Esse filme não foi indicado a nada no Oscar. Quem ganhou foi o grande Ziegfeld, que sinceramente eu vi, mas assim. Isso aí. É um filme de, sabe, teatro de revista, e tem uma sequência muito boa, que se eu não me engano é um plano sequência, mas assim, é só aquilo, assim, no meio do filme. É isso, assim, né? O tempo coloca as coisas no seu devido lugar, né? Assim, né? O tempo vai colocando as coisas no seu devido lugar, né? Eu acho que o Chaplin é isso, né, cara? Assim, é um gênio, né, mesmo, assim, né? Mas ele era um cara também que, assim, eu falei no início, né, que ele participou dessa fundação da United Artists, que foi uma companhia que foi disruptiva também, né, que pegou os nomes mais importantes da época, né, o Chaplin, a Mary Pickford, que era tipo a Julia Roberts da época, isso. O Douglas Fairbanks, que também era um cara super importante, famoso, ator, e o D.W. Griffith, né, que era também um diretor que fazia os épicos mais grandiosos da época, né? Assim. Enfim, tem filmes, assim, bem problemáticos, assim, vale ressaltar. Com certeza. Mas, então, assim, esses quatro pessoas se juntam para fazer a United Artists, né, que é, de certa forma, um estúdio que fez frente aos grandes estúdios dos imigrantes, né, que conseguiram esse sucesso quando Hollywood foi virando indústria, e durante muito tempo a United Artists existiu, né, assim, ela depois foi se transformando e tal. Se eu não me engano, o Tom Cruise comprou a United Artists nos anos 90, não sei se... Don Kane, né, Don Kane, né, Orson Welles, né. Sim, só isso, né? Exatamente. É um estúdio que tinha como ideia, né, proteger o artista, né, valorizar o artista. Que é uma ideia que a Hollywood, desde então, tentou replicar, tal, assim, em vários estúdios, tal, assim, a maioria fracassou, tipo o estúdio do Coppola, que queria chamar todos os autores da época para trabalhar no estúdio, tal, assim, o estúdio fracassou depois do filme dele, o One from the Heart, né, o Fundo do Coração, né. Que só uma correção, o Cidadão Kane é da RKO. Confundi, RKO. Boa, Camila. Mas ele fez, os filmes do Chaplin saíram a United Arts é responsável pelo Tempos Modernos, pelo Grande Ditador, enfim, vários filmes, o Rio Vermelho, enfim, Aventura na África, né, o do John Huston com a Katharine Hepburn, enfim, pra você ver, assim, que era um estúdio que fez frente ali, né, em alguns momentos, né. Mas o Chaplin é engraçado, né, porque ele nunca ganhou Oscar, mas ele ganhou alguns Oscars honorários. Né? No fim da vida ele ganhou mas antes ele já tinha ganhado Oscar honorário. O Cico, acho que ganhou um Oscar honorário, assim, o que é meio bizarro. Na época mesmo, deram um Oscar honorário, assim, apesar de não ter... O Luzes da Ribalta ganhou um Oscar muitos anos depois de ser lançado, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. É porque ele foi lançado depois. E aí ele ganhou um Oscar, deixa eu ver em que ano. Ele é de 52, ele ganhou de melhor música em 73, que ele só foi lançado em Los Angeles em 72. Sim, pra você ver, né? Esses caras são muito visionários, assim, muito acima. Assim, muitos deles acabam não sendo compreendidos por premiações na sua época, né? Como assim. você até falou, né, Diegão? Depois o tempo vai passando e as coisas vão indo pros seus lugares, assim, né?
impressionante da gente ver a potência do filme, como ele teve essa... Ele foi controverso, né, quando ele foi lançado. Sim, por isso, total. Assim. Tinha essa coisa do, é um discurso comunista, a própria crítica contra a indústria, e daí já existia, né, uma Hollywood crescendo e querendo fazer uma coisa muito mais comercial também. Então você tem todo um arcabouço ali, né, um fervor ao redor disso, e ele vem com o dedo na ferida nesse momento, assim. Então eu acho interessante também, porque quando a gente para pra pensar nos dois personagens principais, né, no Carlitos e nessa Gamin, a gente tá vendo dois personagens que são extremamente machucados pelo sistema como um todo, assim. Totalmente, ele é preso, sei lá, 4 ou 5 vezes no filme, né? Nossa. Tipo, ele é preso e sai. E ela, cara, ela tem uma história completamente trágica, assim, porque ela tem 2 irmãs, o pai é assassinado no meio de uma manifestação, aí ela perde as 2 irmãs, né? Ele inclusive coloca, tipo, como que é? A lei vai tomar conta das órfãs, né? E aí ela perde contato com essas irmãs, pra ela não sumir também, ela foge, ela fica vivendo uma vida completamente isolada, passando fome e tudo mais. Aí quando ela finalmente consegue se estabilizar, ela tem um mandato lá que vai atrás dela por vagabundagem, né? Esse pedido ali, um mandato para que ela seja presa por vagabundagem, tipo, que é uma coisa totalmente controversa no cerne, né? O que é vagabundagem? Por que vagabundagem? Quer dizer, tudo isso é colocado, tipo, em discussão, mas sempre dessa forma muito... miseráveis, né? Vamos dar um jeito de nos livrar deles, né? Vamos dar um jeito de nos livrar deles, né? Tem uma coisa muito interessante, né, na obra do Chaplin, que ele sempre vê a autoridade com desconfiança, né? E com um jeito muito crítico, né? Pra tirar sarro, né? Tipo, os policiais desse filme, toda cena é alguma cena pra tirar sarro dele, os patrões, né? Assim, sempre são motivo de piada, né? Ele sempre olha pro poder, porque tá em cima, como piada. E por mais que ele faça piada com as pessoas que estão embaixo, eles são agentes do próprio humor, mas ele sempre olha com simpatia, né? Pra essas figuras, né? Sim. E eu acho que é até, às vezes, até na figura de autoridade, com uma pequena autoridade, né? Porque ele enfrenta, inclusive assim, tipo, o cara que é operário da fábrica, que é maior do que ele, o cara que é preso com ele, que é maior do que ele enfrenta sempre todos esses caras, e ele sempre tá assim, com essa coisa meio desconfiado do que é aquilo ali, né, e ao mesmo tempo ele enfrenta aquilo, tenta entender o que tá acontecendo, ele não se deixa intimidar, né, e inclusive até tem um momento no filme, depois que ele sai daquela fábrica, de uma das fábricas que ele vai trabalhar, que um policial fica empurrando ele, tipo, pra ele ir embora logo, ele olha pro policial e faz uma mãozinha assim, tipo, calma, eu estou indo, calma. Aí o policial empurra ele de novo, calma, eu estou indo, né? Mas aí tem toda essa construção, que é essa construção do personagem, né, do Carlitos em si, que é ele tá o tempo todo metido em situações completamente aleatórias, e como ele vai se atrapalhando com as situações meio que sozinho, né? As coisas vão acontecendo, ele vai meio sendo fruto daquilo que tá acontecendo. E até isso também é interessante da gente ver, porque é a figura do próprio palhaço, né, em si, assim, todos os gestos corporais e tal que a gente vê, mas essa figura do palhaço de ser essa pessoa que, como o Diego bem falou, é o cara que vai questionar a autoridade, que vai tirar sarro, que vai, de repente ali vai fazer um negócio, né, estúpido, que vai prejudicar ele de alguma forma, mas ele consegue se reinventar, sorrir o tempo todo e tal. Então é muito marcante isso também, né, em termos de personagem, assim, né? Sorrir quando a dor te corta, né, como diz a música, a tradução, né, que... inclusive engraçado, né, que hoje em dia tá tão famoso, né, falar de dramédia, não sei o que, a série de comédia que faz você chorar, a série de drama que faz você rir, né, e o Chaplin já fazia isso, né, assim, né, nos filmes dele, né, são comédias que fazem chorar, incrível, né? Assim, aquela teoria, né, de que o palhaço sente dor, né, ele é muito triste no fundo, né. Nada é novidade. Não, é que eu acho que é totalmente real isso aí, da história do palhaço, o palhaço meio triste, sabe? Que faz os outros rirem, assim. Eu acho que, inclusive, olha a filmografia inteira do Chaplin, sabe? E pegando essa coisa da ideia da dramédia, ou sabe, a comédia que faz você chorar, ou o drama que faz você rir, eu até cito essas coisas quando eu falo muito de dramédia e tal, que eu gosto e tal, mas eu fico sempre pensando, se a gente for parar pra pensar, parar pra analisar de verdade, a grande questão não tá
na comédia que te faz chorar. Em essência, um monte de comédia te faz chorar desde os primórdios, sabe? Porque a coisa tá nas convenções daquele gênero. E aí eu acho que a gente vai passando o tempo e a gente até aceita essas novas nomenclaturas, que como eu mesma falei, eu já usei esse termo 1 zilhão de vezes e não vejo grandes problemas, mas muitas vezes eles vêm da gente não parar e ter as referências, sabe? E pensar que, nossa, que super inovadora essa grande série de comédia que tá me fazendo chorar. Mas isso sempre aconteceu. Os gêneros, inclusive, eles sempre se misturaram, né? E a grande questão é, esses gêneros têm as convenções, uma comédia tem características muito específicas para ser uma comédia. Um filme de horror tem características específicas para ser um filme de horror. Mas não é porque é um filme de horror que eu não posso achar graça, sabe? Não é porque é uma comédia que eu não possa chorar. E eu acho que, às vezes, por mais que eu não acho que é um problema a gente usar esses termos, né? Essas nomenclaturas, a gente se limita nesse pensamento, sabe? De que... Eu vejo muita gente falando isso na internet. Ah, tal série, sei lá, eu gosto de Barry, sabe? E aí tem gente que fala, nossa, e dizem que essa série é uma comédia. Porque é uma série que traz questões muito sombrias e tal. Mas é uma série de comédia. É como pegar os filmes do Chaplin. Pegar esse filme, ou O Garoto já foi citado aqui, né? O Luzes da Cidade, eu acho ele um filme que tem vários momentos muito tristes. O final é destruidor, né? O final é... Não é? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, inclusive, eu vi na faculdade de teatro e, assim, ficamos todos arrasados. Foi, assim, uma experiência realmente muito triste, porque tava muita gente chorando no final e era uma turma bem pequena, enfim. E precisando, assistindo aquilo pra estudar Brecht. Porque era pra fazer, sério, fazer uma análise, sabe, sobre as questões comunistas e a arte comunista. E a gente chorando com o Chaplin. Que você falou do teatro, é bacana trazer isso, porque, né, o Chaplin é um desses diretores que vem, né, diretamente do teatro, né, a mãe dele é atriz, tá? Inclusive a mãe dele, ó que louco, eu tava pensando sobre isso, né, a mãe dele, ela foi internada num manicômio, né? Sim. Né? Sim, assim, e nesse filme a gente tá mostrando o personagem no manicômio, né? Assim, né? É engraçado como ele coloca várias pinceladas, né? De traumas e dores dele nos próprios filmes, né? Tipo o garoto que fala muito da perda do filho dele, de tudo isso, né? E o Chaplin vem do teatro, né? E eu acho que ele usou muito de uma encenação de teatro, de um pensamento teatral para construir o sistema dele, né? Assim, né? Acho que até a questão corporal do personagem. Existe algo de mimético e que tem muito dos elementos teatrais na composição do Carlitos, sabe? Isso, exatamente. E uma certa artificialidade dos cenários que são muito bem caracterizados, né? E de tudo isso. Eu acho também que o Chaplin consegue somar isso, como os bons diretores que usam essa referência do teatro conseguem fazer, com esse aspecto de sempre valorizar tudo isso que a gente tá falando, né? Ele sempre valorizou a comédia como arte visual, sabe assim, a possibilidade visuais que você tinha do fato de não ter diálogos, assim, e de você usar a falta de falas e o silêncio e só pensar na imagem, né? Da mesma forma que o Buster Keaton, né, que é outro gênio e contemporâneo dele fazia, né? Assim, cada um do seu jeito, né? O Buster Keaton com essa coisa muito mais formalista que ele tinha, o Chaplin com essa coisa muito mais clássica, né? Mas ambos igualmente geniais, né? Eu gosto muito disso que você fala. Você falou do teatro e de como hoje em dia a gente vê muito filme que parece peça, né? E não funciona muito bem como filme e funciona menos ainda como teatro. Então, é muito interessante ver o Chaplin, naquela época, pegar tantas referências tão diretas, tão claras, né, do teatro, mas tem uma linguagem cinematográfica tão fincada ali, sabe, assim, tão óbvia. É linguagem cinematográfica e é brilhante como ele entende o cinema. A última cena é uma prova clara disso, assim. Não, eu concordo com você. Eu acho que tem uma outra coisa que é a seguinte: a comédia em si, assim, ela tem esse poder de aproximação, né? Porque quando você coloca um personagem nessa situação do ridículo e tudo mais, muitas vezes a gente se coloca na posição dele. Um exemplo, assim, a gente tem um filme muito denso, pesado, não sei o que é o Coringa, né? E ali tem uma cena, por exemplo, do personagem
personagem lá do Joaquin Phoenix, que quando ele tá com a mãe internada, ele vai entrar no hospital e ele bate com a cabeça numa porta, né? Ele entra pela saída e tal, a porta não abre, ele bate com a cabeça. Tipo, isso é uma quebra de expectativa, porque é isso, quando você quebra expectativa, você dá aquele risinho e tal, porque você se identifica com a dor, você entende o erro ali, né? E eu acho que aqui ele faz essa brincadeira, tipo, sistematicamente, assim, lógico, porque ele é um comediante também e tal, mas ele tem esse ar melancólico, como vocês bem falaram, e isso vai trazendo a gente cada vez mais próximo do personagem, porque a gente vai sentindo essa humanização dele, né? Inclusive eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham daquela cena que pra mim é uma das cenas mais curiosas, que é a cena que quando ele tá preso e o diretor da prisão chama ele coloca um lettering na tela escrito assim: o pastor e sua mulher fazem uma visita semanal. E aí a gente tem uma cena que é basicamente ele sentado com a esposa do pastor do lado, e essa cena toda é só isso, assim, só eles ali sentados e tal. E eu acho muito interessante porque primeiro ele quebra a quarta parede, porque a esposa fica olhando pra gente, né? O próprio Carlitos fica olhando pra gente, e quando começa aquela coisa do estômago fazendo barulho, não sei o que, é uma coisa tão desconfortável. Ele vai, liga o som, aí o som tá falando, se você tá com problema com gases, sei lá, tal. Aí ele vai, desliga, ela trupica no pé dele, né? É uma sequência ali. E pra mim essa é uma típica cena, assim, por isso que eu acho que é uma das mais curiosas pra mim, porque ela pode soar desconexa do resto do filme, sabe? Porque é uma personagem, tipo, é um personagem totalmente passageiro, esse pastor com a esposa, né? Aleatório, mas tem essa questão dessa aleatoriedade, de como ele se conecta também com o mundo e tal, né? Que é isso, que tipo, no momento que ele e ela estão tomando um negócio e os dois começam a ter problemas de estômago e tal, o que diferencia um do outro é que ela vai ter o remédio pra tomar e passar, e ele é o cara que vai ter que ficar se contorcendo, ligando o rádio, vai ter que ficar fazendo outras coisas pra tentar disfarçar aquilo ali. Então é uma mensagem meio que dessa de aleatoriedade, mas que traz essa humanidade por meio da comédia, sabe? Na dor todo mundo é parecido, né? Assim, todo mundo é parecido. Como diz aquela música lá do Barão Vermelho, né? Todo mundo é parecido quando sente dor, né? Não tem muito... No final das contas, vai todo mundo pro mesmo lugar, né? Teoricamente, né? Debaixo da terra. Vários momentos no filme que ele quebra essa quarta parede justamente quando a questão é a dor e o sofrimento. Tipo, principalmente na personagem da Gamin. Sim. Que ela vira e mexe, ela olha pra gente com ela acabou de chorar, ou ela tá com fome, ou ela tá... Ela nunca olha pra gente quando ela tá feliz, empregada e não sei o que, não. Ela olha pra gente nos momentos de desesperança dela, quase que como pedido pro público, eu preciso de um suporte, né? Isso, pedindo ajuda, né? Pedindo socorro, né? Assim, é muito... Por isso que eu acho que o final ele é tão desconcertante, porque ela tá lá ela já tá completamente sem esperança ali, né? Ela tá com ele ali, os dois sentados naquela beira de estrada, os dois ela completamente sem esperança, ele tentando reconfortá-la, e como a Carissa falou, Smile é uma música muito triste, né? Mesmo a melodia só, ela é muito triste, apesar do nome ser Sorria, né? Sorri e tal, tem a versão brasileira. Então, é uma personagem que é muito trágica, tanto é que nesse último emprego deles, né, lá no bar e tal, ele se dá bem, mas ela não, né? E eles acabam tendo que fugir, né? Assim, é uma vida muito dura, né? Sempre em fuga, sempre correndo, né? Sempre tem uma coisa nova, assim, ruim pra acontecer, né? O vagabundo vai ser preso 1 milhão de vezes, né? Pelo visto, né? Assim. E aí tem até essa questão dessa desesperança e tal. Eu acho que tem um momento no filme em que a gente vê
o Carlitos, tipo, desesperançoso, que é quando logo que ele sai da cadeia, que ele demonstra que ele não queria sair, porque ele tava feliz na cadeia ali, né? Tava com a vida boa ali. E aí ele sai, e aí ele tenta aquele emprego que daí ele acaba soltando sem querer aquele navio lá. E aí ele acaba ele mesmo saindo. E aí ele tá andando pela rua, nesse momento você percebe essa desesperança dele. Ele tá andando ali na rua, ele tromba com a Gamin, né, ali, e aí tem toda a acusação de que ela roubou o pão e não sei o que, tal. E ele assume a culpa, porque é o momento que ele quer voltar pra cadeia, porque ele tá vendo que ele não vai se encaixar mais em lugar nenhum. Então, eu achei engraçado isso, porque quando ele assume, lógico, ele faz um ato, né, de gentileza pra ela, mas ele assume também porque é isso, ele tá querendo voltar pra cadeia. Quando daí ela é realmente presa, ele vai fazer outras atitudes, tipo entrar lá no restaurante, comer, não pagar, pedir pro policial pagar pra ele, aí fumar o charuto, dar doce lá pras crianças e não sei o que. Ele faz tudo pra ele ser preso. E aí não é porque ele tava efetivamente, tipo, fazendo alguma coisa porque ele pensou, vou ser preso porque eu devo encontrar ela no carro, e daí quando eu encontrar ela no carro a gente pode tentar fugir e tal. Não, é tudo o acaso, né? A única coisa que ele quer naquele momento é, eu quero ser preso, porque eu percebi que eu não vou me encaixar nesse mundo do jeito que tá aqui. Eu tô deslocado aqui, não tô me sentindo legal e tal. Então, a única esperança dele é voltar pra cadeia. Só que daí é a personagem da Gamin que acaba trazendo a esperança de volta pra ele, porque de novo, no acaso, ele percebe que, principalmente quando ela faz o sinal, né, pra ele ir junto com ela, aí ele encontra um propósito pra ele, que não, então agora eu tenho uma amiga aqui pra seguir a minha vida, né? Então muda um pouco a condição social dele ali também, né? Tem um momento assim que eu tenho que destacar que mais do que as cenas de fábrica, o que eu mais lembro são as cenas dele na loja. Sim. Tem a escada rolante e tal. Eu lembro muito disso, assim, é o que eu lembro mais ver na escola, ele com os patins e tal, que acho assim, o Chaplin de patins, assim, é um convite à comédia física, né, assim, porque se ele não consegue nem andar certinho, imagina andar de patins, né, é maravilhoso, é muito engraçado. Os cenários são incríveis, né, cara, são maravilhosos, né. Eles são grandiosos, né, quando eles precisam ser, mas eles também são simples, assim, aquela casinha, né. A casinha, perfeito. Tem uma coisa muito artesanal, né? Bem essa coisa que ele tá falando, teatralizada mesmo, assim, com certo artifício, mas sempre com vários coisa detalhes. Meio em busca do ouro, né? Assim. Busca do ouro, total. Pensei nisso também, assim. Mas sempre, tu no filme, cada objeto, cada lugar tem muitos detalhes específicos que diferem muito bem um do outro, sabe? Aquela fábrica que tem um tom muito mais, assim, moderno mesmo, assim, sabe? Assim, até a casinha, até a loja, sabe? Tudo tem um tom muito particular dentro de si dessa construção. Esse lance do cenário que vocês estavam falando é interessante também porque tem uma cena quando ele tá com a Gamin ali, eles estão discutindo ali, falando como seria a vida dele se eles tivessem uma casa. Eu acho essa cena tão maravilhosa de como eles enxergam a vida deles se eles tivessem uma casa e tal, que ele chega e já trupica no sofá, aí tem um arbustinho que entra pra dentro, ele pode tirar ali uma laranja, sei lá, que ele vai comer, a vaca que entra dentro de casa e ele tem o leite na hora. É uma visão assim tão romântica, né, dessa situação, porque é isso, são personagens que estão desesperançosos assim, né, estão buscando algum tipo de alento e eles acreditam num algo melhor, mas chega a ser quase infantil, né, isso é inocente, né? Inocente. É muito inocente, É inocente, apesar, é engraçado que são personagens que conheceram o pior do mundo, né? Mas eles ainda conservam a inocência, né? De quem teoricamente não conheceria o pior do mundo, né? Exato. Mantém a inocência, isso é muito bom. Isso é uma pureza, né? Uma pureza, é verdade. Até essa cena que vocês estavam falando da loja, eu acho isso significativo também. Quando ele começa a andar com patins ali pela loja, e aí ele ainda não percebeu, né, que tem aquele espaço vazio embaixo ali que ele pode cair, e aí tem um momento que ele pega e fala assim, olha só, eu ando muito bem sem enxergar. E aí ele fica dançando ali e tal, e patinando, e a gente fica olhando aquilo falando, caraca, e ele passa
na bordinha, assim. E você que tá assistindo aquilo, é uma forma, né, de você transmitir isso. Você que tá assistindo essas pessoas com essas desesperanças e tal, você fica aflito com elas, porque ele pode se machucar ali efetivamente e tal. Sim. A gente tá olhando pra ele ali com isso. No momento que ele enxerga, é interessante como ele vai patinando pra trás e ele vai indo pra frente. Então é quase que uma, sabe, é um símbolo muito maluco disso, de, sabe, ele indo em direção ao abismo e tentando correr pra trás, mas com patins, ou seja, muito difícil, né, ele ficar. Então tem uma metalinguagem ali e tal, um negócio assim que eu acho muito legal da gente ver. Quando ele não se dá conta do tamanho do perigo que tá ao redor dele, ele ainda consegue ele consegue ir desviando daquilo e tal. Mas no momento que ele enfrenta aquilo, que ele olha para aquilo de frente, dá medo e às vezes é difícil de sair, né? Ele tem que ficar patinando para trás. Eu acho muito legal esses detalhezinhos, assim, sabe? Que ele vai colocando ao longo do filme todo e você vai simpatizando, para daí chegar num momento em que quando eles vão andando em direção ao sol, você quer ir junto, né? Você quer ir junto com eles. Eu tava pensando, acho que o Diego vai concordar muito comigo, né? Acho que fazia muito tempo que eu não vi um filme do Chaplin. Aliás, eu vi O Grande Ditador durante a pandemia, é verdade. Ah, bom. Maravilhoso. Não, assim, é porque Chaplin, a gente tá falando com o Diego que a gente vê muito Chaplin quando a gente tá começando a se interessar por cinema e depois a gente pula por outras coisas e ele tá sempre lá, mas ele acaba, não digo que esquecido, assim, mas eu não sei explicar exatamente se ele fica esquecido, mas assim, a gente acaba ganhando outras referências, né? Mas é sempre fascinante ver Chaplin e eu fico pensando muito assim, como a comédia de hoje, a comédia de décadas atrás, ela bebe muito dessa fonte, porque toda vez que eu vejo o Chaplin, eu penso muito, caraca, o Chaves é isso, né? Chaves. Mas o Chaplin é foda, porque ele consegue ser referenciado por Chaplin, Renato Aragão e Léo Carrá, sabe? Nossa, é totalmente Didi também, né? Ele influencia todos os mundos, sabe? Assim, Léo Carrá, Renato Aragão e Chaves, sabe? Foda. Acho que essa coisa, assim, do trambiqueiro, né? Do cara que tá sempre se dando bem, mas se dando mal, assim. É sempre o João Grilo e o Chicó, né? Ficar rico, ficar pobre. Essa melancolia também, né? Assim, esse momento dos melancólicos, né? O Bolanos, ela foi um assumido do Chaplin, né? Ele se parecia fisicamente até, assim. O Renato Aragão, vários filmes dele pegam esse conceito chapliniano, né? Com os filmes que ele produziu, né? E o Alcaraz tem muito essa coisa da comédia física, né? Nos personagens também. Ele declara que ele ama Chaplin e tal, assim, né? Então, é um diretor muito acessível, né? E que consegue ter várias amplitudes de leituras. Eu até tava falando isso com a Camila, porque a gente que é cinéfilo, que vê muito filme e tal, assim, que estuda isso e trabalha sobre isso, escreve sobre isso, a gente vai conhecendo novos diretores que a gente ama muito, que a gente conhece recentemente, que a gente não conhecia, vai atrás deles. A gente tem diretores do nosso começo de cinefilia que a gente gostava muito, e a gente vai rever os filmes dele que a gente não gosta tanto mais hoje em dia, sabe? Assim, cai pra gente, assim. Tem diretores que crescem o nosso conceito que a gente não achava nada demais, assim. E o Chaplin é aquele diretor que, pra mim, e acho que a Camila e a Carissa talvez concordem, é aquele diretor que segue intacto, sabe? Assim, é um diretor que eu conheci no meu início de cinefilia, achava um dos grandes diretores do cinema, e revendo os filmes dele hoje em dia, continuo achando um dos grandes filmes do cinema, sabe? Assim, você sempre vê algo novo, né? Grandes dimensões, exatamente. Eu acho interessante a coisa do Chaplin, porque eu não sei se eu diria... É porque eu tenho uma relação meio particular com a ideia de cinefilia, né? Eu cresci numa casa com muito filme, muito acesso, essas coisas todas. Qualquer pessoa que já me viu falando em qualquer lugar já ouviu essa história. Nossa, a mãe da Carissa, a melhor mãe. De mãe. Quer dizer, mãe... Desculpa, mãe. Uma das melhores mães, né? Top 3. Mas eu sou suspeita, né? Porque eu vou... então, assim, melhor mãe. Apesar da minha mãe realmente ter me levado pra ver um monte de coisa, Chaplin é curioso, porque a minha relação com ele vem da pessoa com menos gosto pra cinefilia da minha família. E eu comecei a ver Chaplin com a minha avó, que só gosta de
coisas muito específicas no cinema, assim. Minha avó é uma leitora ávida, mas não dá pra dizer que ela é uma cinéfila ou alguém que gosta demais de cinema. Minha avó gosta de ver, sei lá, uns documentários ou histórias sobre criança, e ela adora Charlie Chaplin. Mas eu acho, Carissa, que o Chaplin é um diretor que, apesar dele marcar a nossa cinefilia, ele é um diretor que, tipo assim, muita gente que não é cinéfila, tá? O ama muito, porque é um diretor... Exatamente, eu ia comentar, é que o Chaplin, pra mim, é interessante, é porque vocês estavam dizendo, né, que o Chaplin tem a ver com a construção de cinefilia de vocês, e eu acho que o Chaplin, ele ajudou a moldar muitos cinéfilos, moldar, não acho que é a palavra certa, mas ele fez parte dessa construção, mas eu acho que o Chaplin, ele conseguiu, e se a gente, sei lá, não sei muito bem o que dá pra falar, sei lá, da geração mais nova, até porque também nasceu de um jeito muito... Essa geração que tá se construindo agora, eu não sei se dá pra falar isso. Mas muitas gerações que vieram depois do Chaplin conseguem acessar a linguagem dele com muita facilidade, sabe? Ele era um diretor, e não só diretor, né? Mas que tinha um tipo de linguagem que alcança praticamente qualquer pessoa. Ele era muito inteligente em algo que eu gosto muito, que é essa coisa, né? De você consegue trazer assuntos, né? Temáticas muito sérias, muito importantes, de uma maneira que é fácil para todo mundo acessar. Então, eu acho que os filmes dele são muito pouco pedantes, sabe? E isso é algo que eu acho maravilhoso. Ele falar tanto de coisas importantes, até profundas. E isso vi de um jeito... que tem muita simplicidade. Eu acho que tem muita beleza na simplicidade, sabe? Sim. Coisa de tentar ser... vamos falar difícil. E às vezes a gente se comunica muito melhor com o fácil, o simples, o que não é excessivamente rebuscado, sabe? Ele faz isso de um jeito talentoso, né? Ele faz isso de um jeito muito bem pensado, de um jeito inteligente. Ele consegue fazer isso de um jeito que você consegue ter várias camadas, né? Você consegue ter a primeira camada do filme, aí tem outra camada por trás do filme, né? Acho que isso que alcança todo mundo. Eu lembro de ver muito filme do Chaplin que passava na Cultura, sabe? Na TV Cultura, eu lembro disso, né? Eu lembro de uma vez que eu vi o Garoto, eu acho, que até teve a apresentação do Rubens Valtteri antes, lá, falando do filme. Tal, assim, eu lembro muito de passar muito filme dele na televisão, e é um desses diretores que todo mundo conhecia, sabe? Chaplin, sabe? Assim, todo mundo falava. Ele é a cara do Telecine também, assim. Exatamente. Eu acho que tem isso, ele fazia, e ele fazia isso, de falar de temas sérios, tal, não sei o que, tal, dentro da comédia dele, e dentro dessa coisa melodramática, sentimentalista dele, assim, né, que não era piegas, ele sabia também construir muito bem a emoção, sabe? E de um jeito também que nunca era panfletário, sabe? Assim, nunca era um jeito raso, sabe? Assim, apelativo, sabe? Assim, não, é um jeito muito orgânico, sabe? Assim, essa organicidade de deixar os temas dele, as temáticas dele ainda mais fortes. Se bella giusedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula La spinach o la bouchon, cigarette Portobello, sirocchi spaghetto, ciletura Eu somaria até a isso que a Carissa falou, o fato de muitos dos filmes dele ganhar um aspecto quase que atemporal, sabe? Totalmente. Porque quando você vai assistir, não é difícil de você se identificar e sentir todas essas tristezas e tal que o personagem traz com situações que são do nosso cotidiano, tipo, até hoje, né? Então, até como a gente estava falando no começo, tipo, a gente hoje vai parar para pensar em como que o capitalismo se desenvolveu, em como essa situação da Grande Depressão, dessa industrialização aconteceu e como a gente vive as consequências disso hoje. E hoje a gente discute de uma forma muito mais aprofundada e tal, justamente tipo o que vem depois do capitalismo, né? O que pode acontecer após isso. E aqui a gente tá vendo um cara que tava fazendo um filme questionando o cerne ali, né? Ele tava começando essa coisa industrial, pesado, o capitalismo ganhando a força que depois iria
enfim, dominar o mundo do jeito que a gente sabe, nesse sentido de produção mesmo, né, em escala. E eu acho isso interessante, porque é isso, a gente vai identificando. Então tem coisas ali que a gente olha hoje e a gente traz pra hoje e fala, cara, eu entendo esse sentimento, eu entendo essa luta dele de ir atrás, dele tentar conseguir o emprego, a comida e tal. E aí tem isso que vocês estavam falando sobre essa questão da afinidade. E até, né, falando sobre esse negócio de afinidade, uma das coisas que me chama a atenção, e vocês falaram um pouco sobre o relacionamento que vocês tiveram, né, com o Chaplin e tal, e como ele veio entrando, né, na vida de vocês. Pô, eu acho que pra mim o Chaplin foi talvez o primeiro diretor da minha vida, assim, que eu parei e pensei, pô, esse cara é diretor, esse cara faz filme, esse cara pensa cinema, sabe? Foi o cara que, tipo, foi a primeira biografia que eu li na minha vida, foi a biografia do Chaplin. Então quando eu vi lá que ele era um cara que, pô, era ator, diretor, produtor, roteirista, que era britânico, que tinha ido, né, para os Estados Unidos, que tinha, né, montado lá a produtora dele e tal. É um cara que influenciou muita gente, né, na história da sétima arte e tal. Então isso é extremamente relevante, assim. E eu acho interessante porque, assim, como ele é um cara que veio do teatro e tem essa veia do palhaço, a veia cômica e tal, então ele sempre transbordou essa coisa muito humana, né, muito próxima para os filmes dele. E aí a gente consegue ver isso também, né, porque o teatro tem esse aspecto de ser uma coisa muito próxima, né, ali você, quando tá vendo a pessoa atuar na sua frente, você cria essa intimidade com a pessoa, cria essa conexão com ela ali, e o Chaplin, ele conseguiu manter isso durante as obras dele, né? Então, quando ele cria o Vagabundo, e daí ele cria todo aquele jeito desajustado dele andar, esse jeito peculiar, o bigode fino, né? Tudo isso foi se tornando o símbolo desse cinema mudo, foi mostrando esse personagem pro mundo de uma forma muito amada, né? E cada vez mais a gente foi entendendo também as habilidades do próprio Chaplin de contar histórias, de saber fazer essa mescla entre cômico, drama, o melodramático e tal. Então isso é muito interessante, assim. Sim. E assim, apesar da gente lembrar muito, né, de filmes sensacionais dele, como O Garoto de 1921, Em Busca do Ouro de 25, Luzes da Cidade de 31, o Chaplin tem filmes, assim, memoráveis, né, assim. E não à toa é um cara que ele foi, principalmente ali durante os anos McCarthyianos, né, nos Estados Unidos, o Chaplin, ele foi perseguido politicamente e ele acabou sendo expulso do país justamente em 52, né? E esse, assim, só para as pessoas entenderem, né, também, esse negócio dos anos McCarthyianos, né, é aquele lance do Joseph McCarthy, né, que, enfim, um político norte-americano e tal, mas esse termo surgiu justamente ali como os Estados Unidos passava por uma onda conhecida como Segunda Ameaça Vermelha, né, que durou de 1950 a 1957, que foi caracterizada justamente por essa busca, essa repressão, né, política aos comunistas e a busca pelos comunistas. E aí surgiu essa campanha, né, de ir atrás dessas pessoas e tal, porque eles tinham medo da influência que eles poderiam ter justamente nas instituições estadunidenses. Então, quando a gente para pensar justamente em tudo que ele passou, o símbolo que ele se tornou, e apesar de todos esses obstáculos e controvérsias, o legado que o Chaplin deixou, que é um legado que permanece, né, até hoje, e tudo que ele fez, ganhando depois o Oscar honorário em 72, por conta de todo o trabalho que ele contribuiu, é demais você assistir um filme em 2023, um filme de 36, né, de 1936, quase 100 anos depois, é incrível você assistir um filme desse e perceber e sentir justamente a humanidade que ele conseguiu colocar nos personagens e nas histórias que ele quis contar. Não à toa, nesse filme tem uma cena que eu acho incrível também, que quando eles vão pra aquela casinha lá que eles vão morar, né, que a casa tá toda meio desmanchando e tal, que eu acho ótimo que, assim, primeiro, o Carlitos vai dormir lá fora da casa, então ele tira qualquer aspecto, tipo, sexual, romantizado e tal, que possa ter, sabe? Tipo, pô, é ela que encontrou a casa, ela que tá toda feliz, empolgada, mostrando pra ele, e aí, tipo,
não é uma relação amorosa no sentido sexual isso daqui. É uma relação de amizade ali, de empatia um com o outro, né? Eles conexão, têm ali, né? Conexão. Exato. E aí tem um momento que, quando ela tá preparando o café de manhã, ele pega aquela peça de presunto enorme e tal, e aí ele olha pra ela e tipo, de onde que veio isso daqui? E ela faz uma carinha do tipo, não vou te contar, né? Senão você não vai aprovar e tal. E aí ele fica, sua danadinha, sabe? Você fica com a mãozinha assim. E ali eles estão, tipo, tão felizes que eles estão, tipo, tomando o café da manhã deles, que eles estão juntos comendo e tal, que eles, sabe? E aí esses detalhes da casa, tipo, a casa tá desmontando, a cadeira afundar no chão e tal, isso são detalhes, porque o que tá sendo legal pra eles é justamente, tipo, eles estarem comendo juntos, vão tomar um café, sabe? Estão convivendo ali e tal. Então, esse tipo de coisa é algo que, tipo, é muito atemporal, assim, tipo, convívio com as pessoas, a delícia de compartilhar pequenas coisas, né? Isso é muito legal da gente ver. Eu acho que é um filme que você pode mostrar pra pessoa de qualquer idade, que a grande chance é ela gostar, assim, sabe? Assim, em qualquer idade. Eu acho que vai acabar pegando pelo motivo que for, sabe? Pela leitura que ela tiver do filme, sabe? Seja pela beleza dele, seja pela temática, seja pelo que você pede, seja pela comédia, seja pelo quão bem ele é construído, os personagens, o cinema, né? Toda essa questão artesanal, da direção de arte, da fotografia, sabe? A pessoa vai se pegar por ele por alguma graciosidade, sabe? Assim, porque é um filme muito, muito gracioso mesmo, sabe? Muito encantador, sabe? Assim, muito rico, né? Rico em vários sentidos. E sabe o que eu gosto também? Assim, tem momentos no filme, lógico, que ele para o filme, ele faz um corte e aí ele coloca um lettering ali, quase que dividindo por capítulos, né? Algumas coisas ali. Legal, porque isso vai te dando a dimensão do que tá acontecendo e tal. Mas tem momentos específicos que ele vai colocar, tipo, a fala. Tipo, o Carlitos vai falar, parece que o Carlitos tá falando. Mas, uma das coisas que eu mais gosto é quando ele não coloca fala nenhuma e daí você tem, sei lá, o Carlitos discutindo com o cara da fábrica alguma coisa, que os dois estão falando. Tipo, tá um falando com o outro e você não tá ouvindo. Você tá só ouvindo a música, o ambiente ali e tal, mas você não tá ouvindo eles. Todo esse diálogo, o que um tá falando pro outro, não sei o que e tal, é você que tá construindo junto, entendeu? Você que tá imaginando. Tem momentos que por exemplo, a Gamine chorando a morte do pai, a gente sabe, né, o que ela tá falando ali, né? Então, é muito autoexplicativo, né? Assim, às vezes fala mais do que o diálogo se tivesse um grande discurso e as tal, né? Claro, né? são formas e formas também, com né? Com certeza, né? Não tem juízo de valor, né? A questão é como você faz, né? Assim, você pode fazer o diálogo e dizer coisas excelentes, você pode fazer o diálogo dizer nada, né? Assim, né? E você pode fazer uma expressão dizer coisas excelentes e uma expressão dizer nada, né? É o que muito o Cass falou, né? Dá pra você fazer um filme rebuscado de um jeito maravilhoso, dá pra você fazer um filme rebuscado que não te diz nada, né? Dá pra você fazer um filme simples te diz tudo, né? E um filme simples que te diz nada, né? A questão é como você faz, né? Assim, tudo é isso, né? Deixa eu perguntar, esse daí então é um dos favoritos de vocês, do Chaplin? É o meu favorito. O seu favorito, tá. É o meu favorito. O seu também, Cami? Eu acho que junto com o Grande Ditador, assim, é difícil escolher, mas... É um filme que se top 20 filmes, ele vai estar entre algum deles. Eu acho que esse, por ser mais sentimental, assim, acho que ele ganha um pouco do Grande Ditador, mas os dois são obras-primas máximas do cinema. Mas ele é muito gênio, tem vários, né? Mesma dúvida de Camila. Você tem? Eu gosto muito do Grande Ditador também, então... Eu não diria exatamente que é o meu favorito do Chaplin, sabe? Esse. Sim. Eu não sei. Você sabe que esse filme me trouxe uma coisa que eu achei tão engraçado, que fazia tempo também que eu não via um Chaplin assim, né? E aí, quando eu fui assistir esse filme, logo que começou, vendo a cena das ovelhas, não sei o que e tal, eu falei, começa com cenas, sabe quando foi reavivendo a memória, né? Sim. Mas aí, em vários momentos do filme, eu falava assim, nossa, é nesse filme que tem essa cena, cara. Sim, os filmes se misturam, né? Se misturam, né?
A cena do vagabundo realmente, tipo, cantando, eu lembrava, mas eu não lembrava que era desse filme. Aí quando eu vi ele cantando, eu falei, caraca, é essa? Então, tipo, nesse filme você tem, tipo, umas cenas icônicas. Vagabundo cantando. A própria cena da loja, eu não lembrava se era nesse, assim, mas eu tinha na minha memória muito viva. É sensacional. Mas acho que o Chaplin é um desses diretores que tem tantas obras-primas, sabe? É tão genial, assim, que qualquer um que você fala é justo, né? Pô, O Corrida do Ouro, que é um filme que até as pessoas esquecem, pô, é um sim. incrível, né? Assim, que é aquilo. Então, qualquer um que a pessoa escolher, pô, tá mais do que justo e seja feliz, sabe? Vocês sabem que daí no final, né? No final ali no comecinho do terceiro ato, ali mais ou menos na metade, né? No final mais do filme, quando ele tá trabalhando ali de garçom, aquele momento ali é o que eu mais me solidarizo, assim, com o Carlito, sabe? Porque a maioria das coisas que acontecem ali não é culpa dele. Tipo, ele a cena que começa dele sendo garçom, tipo, naquela noite, é ele trazendo uma bandeja gigantesca e um cara andando com um cachorro no meio do restaurante. E aí o cachorro, tipo, enrola no pé dele e ele, tipo, cai no chão, isso que ele não deixa a bandeja cair. E aí as pessoas são extremamente grossas com ele o tempo todo, né? Tipo, a hora que o cara fala que tá pediu o pato não chega e tal, ele tá atendendo um senhorzinho atrás, aí vem tipo o gerente, cata ele pelo braço e fala, viu, você tem que atender o cara aqui, tá, puxa ele, aí você fica, caraca, as pessoas são muito grosseiras com ele, não tem, sabe, e você acabou de ver esse cara, tipo, brincando no shopping, ajudando a gaminha e sabe, você fica vendo esse monte de coisa assim, você fala, cara, não tem ninguém pra dar uma força pra esse cara, pra ser minimamente gentil com ele. É inacreditável. Uma curiosidade, Rafa, tem um filme do Renato Aragão e do J.B. Tanco que chama Os Vagabundos Trapalhões, assim. Eu acho que é esse filme. Mas se não for esse filme, é algum desses, assim. Que nesse filme tem uma cena igualzinha a essa, sabe, assim, que é referenciada nesse filme. É verdade. Tem razão, é verdade. Não lembrava. Cara. No detalhe da semana, aquele momento, né, que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, né, para que vocês façam coisas, experimentem coisas diferentes aí, que os nossos convidados aqui vão trazer pra gente, né? Então, Ká, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí nesse podcast que lembramos de tempos modernos? Então, eu vou trazer, vai ser curioso, eu espero que eu não tenha já indicado essa série, mas eu terminei ela agora, a segunda temporada, e eu vou indicar, eu não quero nem saber. Boa. Não vai ter Succession, porque Succession, ainda tô vendo. E eu que tô no primeiro episódio, cara, tô no primeiro. Meu Deus! Vem atrás de mim, porque eu tô no quinto. Tem tempo ao tempo, né? Tem tempo ao tempo, né? Cara, eu tentei 3 vezes ver Succession. Diego me indicou. Na primeira temporada eu tentei, aí não vi. Voltei pro primeiro episódio de novo, cheguei até o terceiro. E aí não amigas estão assim. Mas eu juro, gente, depois do fim da primeira, vai assim. Eu juro. Mas, beleza. Eu queria indicar Yellow Jackets, que, assim, é uma série que eu não acho que todo mundo, de fato, vai amar. Eu tenho visto, enfim, umas pessoas amando, outras nem tanto. Mas eu acho que pra quem gosta de horror e quem gosta de histórias adolescentes, faz muito sentido. É uma série bem surtada que eu acho muito legal. Que vai contar a história de um grupo de garotas que tá indo pra um jogo de futebol, pra final do campeonato, né, de colégios, e o avião cai num lugar, assim, aparentemente inabitado, e elas ficam lá por mais ou menos 1 ano e meio. E o que acontece é que a gente, como público, vai ver essas personagens lá na década de 90, presas nessa floresta, e a gente vai ver as sobreviventes
no presente. E eu acho muito interessante os paralelos entre essas personagens. Na primeira temporada a gente tem muito a questão dos mistérios e tal, e eu acho que a segunda temporada traz muito uma coisa de evolução de personagem e de construção mesmo dessas figuras, sabe? E eu gosto muito de como a série trabalha a questão da violência feminina, porque a gente tem essa lógica, né, que a sociedade impõe, que a gente precisa ser calma sempre, meiga, e a série vai trazer essa brutalidade, sabe? Muitas vezes o que acontece quando você não pode colocar isso pra fora, a sua raiva, os seus desejos as suas características mais primitivas, digamos assim. E com as mulheres, eu acho que a sociedade tem muito isso de tentar podar, como se isso não fosse parte de quem as mulheres são, e é também. Então eu acho que é um perigo, sabe? A gente tá sempre nessa lógica de não pode ter raiva, tem que ser sempre compreensiva. Uma hora isso sai de alguma forma, e eu gosto muito disso, sabe? De como a série mostra uma situação absurda que faz com que essas características muito primitivas saiam dessas meninas, sabe? E essas relações essencialmente femininas numa situação tão horrenda, né? Porque elas estão tentando sobreviver. Enfim, eu gosto muito da série, tem direção da Karin Kusama no piloto e no último episódio da segunda temporada. Já está renovada para a terceira. E é isso, né? Fica a indicação dessa série, sabe? Boa. Tô assistindo e amando. Ainda mais assim, né? Atrizes dos anos 90, né? Tem a Christina Ricci. Juliette Lewis, maravilhosa também. E a Christina Ricci, meu Deus. Nossa, a Christina Ricci, assim, ela tá... A personagem dela é tão absurda, assim. Eu fico esperando o que ela vai fazer, assim. O que ela vai aprontar. Assim. E tem o Elijah Wood na segunda temporada. Então, e ele, olha, e na final ele canta música de musical. Eu só vou dizer. É que ela é muito fã de musical, né? E na segunda temporada eles explicam, assim, essa origem, né? Eu tô no caminho aqui. Eu tô, acho que no terceiro episódio e tal. Amando. Da segunda? Tá bom. Sim. Ai, amiga, chega no final pra gente conversar. Amanda, eu vou ver os vídeos do teu canal, né? Que tem vídeo sobre cada episódio. Tem vídeo de todos os episódios da segunda temporada. A live de hoje, eu fiz live hoje, antes de vir gravar, gente. Foi, assim, divertida, porque tinha várias pessoas tão surtadas quanto eu, que é maravilhoso. E só uma coisa, eu queria indicar rapidinho aqui o livro Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. É a mesma criadora de Normal People e eu esqueci o nome do outro livro dela, que virou série. Mas... Conversas entre amigos. E detalhe, era o meu livro favorito. E eu esqueci o nome. Mas o Belo Mundo, Onde Você Está, que é o último livro lançado aqui no Brasil. Enfim, eu acho que ela trata muito bem das questões, principalmente das questões femininas da geração Z e... Geração Z não, da geração dos millennials. E eu acho que ela é muito... Ela mostra o pior lado, na verdade. Mas eu acho que ela é muito interessante nessas construções, assim. Ela tem personagens, às vezes, que são horríveis e que são completamente perdidos, mas ao mesmo tempo interessante porque reflete muito uma parcela dos millennials, sabe? Então, fica a indicação não só desse livro, na verdade, leiam os livros da Sally Rooney, porque ela é maravilhosa, Normal People é incrível, enfim. Eu sei que eu já indiquei a série aqui, inclusive. Ah, verdade, você indicou a série, verdade. Ô, Cá, e Yellow Jackets tá no Paramount, né? Tá no Paramount Plus. Tá aí, dicas então da Carissa. Lembrando vocês ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, então você pode ir lá, vai estar tudo listadinho, é só você clicar, você vai ser direcionado aí para tudo que a gente está indicando hoje aqui. Diegão, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Então, eu acho que eu vou indicar uma série e um filme que eu vi recentemente, mas eu acho que se encaixam bem nesse tema chapliniano que a gente vai falar. Tá. A série, eu tô vendo ainda a última temporada, mas tô gostando muito, assim, como pessoas que eu confio, falar que o final da série é espetacular, é um excelente...
eu vou indicar ela, que é a Marvelous Miss Maisel. Cara, essa última temporada, a série eu gosto muito, assim, tem temporadas menos boas, outras melhores, assim, mas acho que ela sempre tem um nível de qualidade da Amy Sherman-Paladino, assim, que é bem interessante, assim, e essa última temporada eu tô achando excelente mesmo, assim, acho que tem o melhor da série. Eu acho que ela é uma série meio chapliniana, no sentido que ela tem muito humor pastelão, humor físico, né? A própria Rachel Brosnan, ela é uma atriz muito expressiva, né? Assim, né? E é uma série que ela, ao contrário do Chaplin, né? Ela tem o texto muito carregado, que é típico da Amy Sherman-Paladino, né? Que ela tem esse diálogo bem marcado, mas ela tem tudo isso de uma essência bem teatralizada, né? Uma coisa quase circense mesmo, uma série que fala do surgimento do stand-up comedy, né? Um dos personagens principais é o Lenny Bruce, que convive muito com a mídia, de tudo isso. O elenco da série é fantástico e ela consegue dosar muito bem esses momentos de drama e de humor. Ela tem uma direção de arte fantástica também, sabe? Uma reconstrução de época fantástica, sabe? Uma série muito, muito inventiva mesmo, assim, tem essa coisa muito encantadora, eu acho que, do humor das Paladino. Então eu recomendo o pessoal ver, assim, que eu acho uma das grandes séries recentes que eu tô vendo, assim, grande série mesmo. Assim. Pô, sensacional. Queria indicar um filme que tá nos cinemas, mas o pessoal consegue achar por aí, que é o Sem Ursos, que é o do Jafar Panahi, assim, que é um filme iraniano. O Jafar Panahi é um diretor iraniano que, por causa de críticas ao governo, ele acabou sendo preso, né? Então ele tem uma ordem de restrição que ele não pode sair de casa, né? E aí leva todo esse filme numa pequena vila, e enquanto ele tá fazendo outro filme. Então o filme é uma metalinguagem. É o filme dentro do filme sobre a situação dele, a situação de isolamento dele filmando essa situação de isolamento. Então é um filme que une ficção com um documentário, uma coisa bem o Kiarostami fazia, que é outro diretor iraniano, e fala muito dessa coisa da repressão, sabe? De você ser oprimido politicamente e dentro dessa opressão política tentar formas artísticas para vencer ela. É um filme, assim, maravilhoso mesmo, é fantástico, assim, ele tem uma pujança muito forte, até por essa questão real, assim, de como ele consegue ser bem emocionante e muito simples também, como ele encena essa coisa do isolamento e da prisão, sabe? Daquele pequeno território que prende aquele homem, tem coisas muito mais grandes por trás, prendendo ele, sabe? É incrível mesmo. O Jafar, ele foi solto, né? Depois de fazer greve de fome, né? Assim, exato. Ele tava há muitos anos, né, em prisão domiciliar e tal. Eu tava procurando aqui por 100 ursos de, tipo, 99 ursos, 100 ursos, entendeu? Mas é 100 ursos de, tipo, não tem ursos. Não tem urso. É um filme de 2020, assim, 100 ursos 2022, vocês vão achar. Isso. Assim, o 100 ursos pra Panahi, vocês vão achar. Muito bom, tá aí, então, dicas, série, filme. E aí, Cami, e você? O que você trouxe pra gente de bom? Então, eu vou indicar 2 filmes. Um deles tem uma relação com tempos modernos, porque é um filme estrelado pela filha do Chaplin, a Geraldine. E esse filme foi uma indicação do Diego, na verdade. Eu acho que o Diego nunca viu, mas assim, eu falei, ai, amigo, escolhe que filme eu vou ver hoje. Aí ele, dei 3 opções e ele escolheu. Que é o Cria Corvos, né? Ou Cria Cuervos, do Carlos Saura. É um filme que tá no Cine Sesc, de graça, a plataforma online, né? É um filme do Carlos Saura, né? Diretor espanhol, e se passa durante a ditadura do Franco. Então é um filme bem político, mas ele é um melodrama mesmo sobre 3 irmãs que ficam órfãs, né? Primeiro de mãe, depois de pai. E como elas vão lidando, principalmente a Ana, uma delas, né, a principal, como elas vão lidando com esse luto, principalmente em relação ao luto da mãe, né? A personagem da Geraldine Chaplin, na verdade, ela faz tanto a mãe quanto a Ana, né, no futuro, rememorando e tal a história. E é bem bonito, assim, eu já ouvi falar do filme, ele tava na minha watchlist há anos, mas assim, eu nunca tinha assistido. E me remeteu muito, assim, ano passado eu maratonei tudo do Almodóvar, do início ao fim, vi na ordem cronológica, né? Então me remeteu muito ao Volver dele. Uhum. E também agora esse filme mais recente dele, Mães Paralelas, que é um filme mais político dele, apesar de que o Cria Corvos é bem mais político, explicitamente, até porque ele é feito no calor do momento ali, né? Eu já conhecia o filme por causa da música, né? Que tem aquela música Porque Te Vas, que Pato Fu regravou. Eu conheci pelo Pato Fu, mas tem uma cena muito emocionante com essa música e eu falei pro Diego, esse filme é a tua cara, porque as meninas, elas têm no quarto uma foto do Paul Newman embaixo, uma do Clint Eastwood, até o quarto. É, o meu quarto, igual dos mundos, com certeza. Mas assim, maravilhoso o filme, tá de graça pra assistir no Cine Sesc. E o outro filme, da outra vez que eu
participei, eu indiquei, né, a obra da Rita Lee, desde então a gente perdeu outra rainha do rock, né, a Tina Turner. E são duas das minhas cantoras favoritas, assim, eu não tô falando só porque morreu e tal, assim, eu sempre fui muito fã da Tina Turner, e eu queria indicar o filme sobre a vida dela, o Tina, a verdadeira história de Tina Turner, que tá no Star Plus, com a Angela Bassett, e assim, a gente tá tão, assim, anestesiado com essas cinebiografias todo ano, assim, o ator viu o fantasma do personagem, e porque ele fez a maquiagem, não sei o quê. A Angela Bassett, ela não parece com a Tina Turner, mas assim, você acredita em todo momento, porque é uma atuação muito visceral, assim, os elementos do filme, a direção de fotografia principalmente, conflui pra gente pensar que a gente tá vendo a Tina Turner, e é maravilhoso, assim, é um filme muito difícil de ver, porque ela viveu uma vida de muita violência, né, mas é ela... muito cru, né, Camila, assim, o filme. Assim, é uma cinebiografia tradicional zona, né, começa com ela cantando na igreja, depois ela alcançando o sucesso e tal, e tem o último ato, né, que é o triunfo, né, porque a Tina Turner tem uma história, assim, de de volta por cima, que é muito incomum para mulheres com mais de 40 anos, mulheres negras na indústria da música e mulheres que queriam fazer rock nos anos 80, né? Ela conseguiu ser maior do que ela já era depois dos 40 anos, né? Começou do zero de novo depois de se separar do Ike Turner. A única coisa que ela quis foi o nome dela. Literalmente, ela falou, pode ficar com tudo, eu só quero o meu nome. Porque o nome dela de batismo era outro, né? E ela tinha ficado famosa como Tina Turner. E aí ela conseguiu, assim, alcançar números absurdos, assim, ganhou... Assim, quando aparece o letreiro no final, assim, Tina Turner, a música que ela tá cantando no final, ganhou o Grammy de melhor música, não sei o que, assim, dá um arrepio, assim, você pensa, caraca, tipo, ela conseguiu, assim. E pelo que a gente sabe, ela conseguiu, nesses últimos anos, ser muito amada, né? Assim, ela teve uma relação mais tranquila. O segundo marido dela doou um rim pra ela, pra você ver, assim, a diferença, né? Caraca. Então, assim, é muito, muito incrível. Assim, não só conhecer também, tem um documentário também da HBO, que é uma das últimas entrevistas dela em vida, pra você ver, assim, ela foi ela foi a pessoa que ensinou o Mick Jagger a dançar, assim, só pra ver essa importância. Assim, só isso. Então, é muito incrível, assim. O documentário é bom também, Cami? O documentário é bom, mas ele é meio Wikipedia, assim, mas assim, é legal, tá. É interessante, tem depoimento da Angela Bassett, você vê assim que apesar da Tina Turner ela participou da produção do filme, mas ela não quis ver o filme, por motivos óbvios, né, se ela não queria revisitar, mas se, por exemplo, ela fez a maquiagem da Angela Bassett na última cena, ela tava lá e tal, é legal, assim, ver pelas curiosidades mesmo, assim. Eu gosto mais do filme. Assim. E o filme tem uma coisa que ele não faz muitas concessões, né, então ele é bem cru nas cenas de violência, mas esse é apelativo, né? Muito cru. Tem cenas de violência que não aparecem, mas você sabe que tá acontecendo. Assim, é muito... Você sente, muito né? forte, assim. E acho muito... E, assim, cenas de música, assim, que ela canta e dança, assim, você pensa que você tá vendo a Tina Turner mesmo, assim, sem ser aquela imitaçãozinha, assim. Curti. Tá aí, então, as dicas da Cami. E eu, pra fechar aqui, a minha primeira dica é uma dica interna aqui. A gente, no começo lá do podcast, um podcast 91, a gente gravou um podcast sobre Luzes da Cidade, né? Um outro filme aí do Chaplin. Lindo. E a gente discutiu o filme e tal. Certamente, né, gente? A gente gravou em 2014, eram outras pessoas, né? Outro ritmo e tal. Provavelmente a gente não fez todas as análises que a gente faz hoje e tal, enfim. Mas é um papo sobre o filme, a gente conversa bastante sobre o que foi feito ali, o que ele quis passar e tal. O filme é de 1931, veio antes, né, do Tempos Modernos. Então, pra quem quiser também, eu gosto de Chaplin, quero ouvir mais coisas que vocês gravaram sobre Chaplin, vai lá no 91, que tem Luzes da Cidade, e de repente, né, se vocês gostarem mesmo, a gente vai trazendo outros filmes dele. E por fim, a gente comentou aqui, né, sobre o posicionamento político do Chaplin, como isso também rendeu para ele, né, alguns problemas e tudo mais. E aí eu resolvi trazer uma dica prática para vocês que tem a ver com posicionamento político também, que é o October Languages. Então, para você aí que tá pensando em estudar línguas, espanhol, francês, russo, inglês, enfim, se você quer estudar essas línguas, né, vai no October Languages e você vai encontrar bastante coisa legal lá. Por quê? Porque logo que você entrar no site, você vai falar, é comunista.
Porque, assim, o logo já é um cajado, tá? O site é vermelho, tem tipo Lenin no fundo, assim. Então, é assim, é feito por comunistinhas, entendeu? É isso. Mas qual que é a ideia deles aqui? Eles são uma cooperativa de professores, né, de idiomas, são super qualificados e experientes, e eles surgiram em 2020 como uma resposta à precarização global de ensino. Então o que eles queriam fazer? Qual que era a grande missão deles ali? Eles queriam se reunir para proporcionar uma educação responsável, que fosse transformadora, libertadora e tal para os seus alunos, né? E que trouxesse também com um objetivo assim de reparar desigualdades sociais históricas, oferecer um desenvolvimento pessoal, ajudar, né, na parte de comunicação. Então eles se importam muito com isso, entendeu? Então, assim, até o jeito deles ensinar passa por isso, tem um olhar muito mais humanizado também na hora que eles vão dar o ensino. Enquanto muitas escolas se adaptaram, né, para o digital, para o ensino virtual e tal durante a pandemia, a October ela se especializou em ensino online, ela já nasceu online e aí ela já tem essa experiência, o método deles garantem, né, um ótimo aprendizado aí para os seus alunos. Então, assim, isso aqui não é uma publi, tá? Eles não pediram para eu falar nada aqui e tal. É porque realmente eu achei muito interessante a pegada deles e como eles têm feito os cursos, e eu acho realmente que vale a pena para quem quiser ir lá e conhecer um pouco, né, do trabalho dessa galera e se aprofundar, né, também, porque daí você vai conseguir descobrir algumas coisas diferentes, né? Não vai estudar aquelas coisinhas quadradinhas que a gente estuda nas escolas de língua. Então é isso, October Languages, o site é octoberlanguages.com, e para quem quer estudar línguas aí à distância principalmente, é uma ótima indicação. E é isso, gente. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 509, né? Batemos esse papo aqui sobre tempos modernos. Cara, que papo legal. Eu só tenho que agradecer aqui meus convidados por terem vindo me ajudar a falar um pouco sobre o filme e tal. É muito bom fazer esse exercício de ver filmes mais antigos, assim, ver como eles são montados, roteiro, o que eles queriam passar e tal. É realmente muito legal. E eu queria pedir aí, queria que você deixasse meios de contato, rede social, site, canal, enfim, passa tudo para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho aí nessas internets, cara. Então, eu tô no YouTube, né, como Carissa Vieira, CARISSA, para não perder o hábito de soletrar meu nome. Boa. Sempre fazendo vídeos sobre gênero e raça dentro do audiovisual e fazendo lives também, né? E tô lá no Instagram, tenho produzido bastante pro Instagram, faço muitos Reels. Depois que começaram a ter, enfim, a valorizar esse negócio de fazer vídeo no Instagram, eu passei a fazer vídeo no Instagram também, né? Ah, legal. E aí, falando muito sobre gênero e raça também, mas eu falo bastante sobre algo que eu também falo no canal, né? Estereótipos e tropos narrativos e questões narrativas, né, dentro do audiovisual. Então, é só procurar a Carissa Vieira também. E tô no TikTok, mas não sou uma pessoa tão ativa. É uma rede muito jovem pra mim. Eu juro que eu tento, mas é isso. Mas também pode procurar lá a Carissa, que eu tô lá, precisando de seguidores, porque é isso, comecei faz pouco tempo. E reclamando da vida no Twitter, né? Fazendo às vezes longas threads sobre coisas que eu não deveria falar, não é mesmo? Porque, assim, eu fico... Hoje, por exemplo, eu cometi uma opinião e fico sempre muito arrependida. Ai, amiga, eu estou aplaudindo com os pés. Eu estava falando no privado com uma amiga sobre essa tua thread. Ai, que bom, né? Porque, assim, tá vendo? A gente tem pessoas maravilhosas como Camila pra eu me sentir abraçada, porque eu sempre penso, nossa, por que eu fui abrir minha boca pra falar do que quer que seja? Porque o Twitter é um lugar
complexo. Mas estou lá também. Se quiser me ver pistola, não tem melhor lugar do que o Twitter. Boa, legal. Muito bom. Cami, aproveita então você também, já que você tá aí no Twitter também, aplaudindo de pé as pessoas. Bom, meu Twitter é Camila Henris, HENRS. Meu Instagram, eu não escrevo sobre cinema no meu Instagram, mas eu tô sempre botando o que eu assisti, é Camila Henriques M, e tem o podcast Sábado Sem Legenda, que sai sábado sim, sábado não, e o próximo vai ser o nosso especial de aniversário, e depois tem um programa com a Carissa sobre Dirty Dance, então fãs de Patrick Swayze se reúnam, que a gente vai falar muito bem dele. Olha que demais, hein? Isso daí tô ansioso, quero saber o que vocês vão falar. Um monte de fã do filme reunido, né? Então, deu tudo, assim, muita rasgação de seda. E a gente percebeu que o filme tem mensagens muito pertinentes. Sim, E com o Patrick Swayze lindo, né? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Isso foi muito comentado no programa, Carissa, pô. Gente, eu sou mesmo o grande homem, pelo amor de Deus, tá? Parabéns. Cara, Tava de parabéns aquele dali, pelo amor. Não, ele tá de parabéns. E eu o invejo profundamente por ele saber dançar daquele jeito. Nossa. Que, olha, eu sou conhecido internacionalmente como cintura dura. É isso. Eu ando que nem o Charlie Chaplin, né? Então. Eu Eu realmente ando igual o Charlie Chaplin, gente. Gente, olha, eu vou me abster de conversar. Amiga, que você é dançarina mesmo. Por favor, cara, por favor, vai. Maravilha, Diegão, e você? Traz aí também todas as suas redes sociais aí, pra quem quiser acompanhar você. Diegão também tem bombado no Twitter, hein? Tô de olho lá, hein? O pessoal também deve estar interessando algumas pessoas, pelo menos, né? Assim, outras não, mas enfim, também é pra isso, né? Mas no Twitter eu tô como @DiegoCora2, vocês podem me seguir lá, sou bastante vocal lá, também comento bastante sobre cinema, audiovisual, assim como a Carissa comenta opiniões também bastante, assim, em threads, assim, e tal, assim, sempre tô dando dicas lá, @DiegoCora2, realmente tá crescendo o Twitter, Instagram também tá crescendo, @DiegoCora2 lá também, vocês podem me seguir, sempre divulgando coisas minhas também, com a Camila no Sábado Sem Legenda, junto com o Vincent. A Carissa vai estar num dos próximos, como a Camila falou, do Dirty Dance. Ela é figurinha carimbada no nosso podcast, tem vários episódios com ela. Você, Rafa, assim, logo mais também. Em breve vai estar lá. Fica, com certeza. Assim, vocês também podem se inscrever no meu canal, Fiz Cinema, onde eu comento cinema e audiovisual também, assim, você sempre tá saindo vídeo também, que mais tem? Sim, tem o Letterboxd, que eu tô lá, Diego Quadra, tudo junto. Sempre tô vendo filme lá, geralmente eu escrevo de um pouquinho que seja de todo filme que eu vejo, então sempre tem alguma coisa, e acho que é isso. Acho que é isso, gente. É isso, então maravilha. É isso. Procurem também aqui, né, no post desse podcast, vai estar o nome de todo mundo, vocês podem acompanhar essa galera aqui, porque a gente só traz galera de qualidade. É isso, gente. Lembrando, né, você que tá ouvindo a gente, de seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você garante que vai receber todos os nossos episódios assim que eles forem pro ar. Envie também seu comentário se gostou desse episódio, quer falar sobre o filme do Chaplin, quer sugerir novos filmes, enfim, antigos, clássicos pra gente comentar aqui. Manda seu comentário através das nossas redes sociais, né, sempre procurando por Cinemação, sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou pelo nosso e-mail contato@cinemação.com, e se puder, contribua com o nosso canal tornando-se um apoiador. Através do valor de um cafezinho você ajuda demais a gente aqui, e o link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 509 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.